Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas também à audiência pública da primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores do município de Caconde, que tem a finalidade de apresentar e discutir o projeto de lei número 12 de 2025, que dispõe sobre a instituição de zona de urbanização específica e da outras providências. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública da primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Caconde, em 9 de outubro de 2025, às 18 horas, conforme edital publicado no Diário Oficial, 30/9/2025, Diário Oficial Eletrônico do município de Caconde, edição número 1254, página 2, no site da Câmara Municipal de Caconde, na página do Facebook, e afixado no quadro de aviso desta Câmara Municipal, com a finalidade de apresentar e discutir o projeto de lei número 12 de 2025, que dispõe sobre a instituição de zona de urbanização específica e da outras providências. Antes de conceder a palavra ao Marcos Kraus Franco, há um ofício do vereador Richard Silva Ferfogel Maguim, que vou ler aqui para vocês aqui. Assunto: encaminhamento de manifestação escrita para audiência pública do PL número 12 de 2025. Senhor Presidente, considerando a realização da audiência pública referente ao projeto de lei número 12 de 2025, que dispõe sobre a criação de zona de urbanização específica, ZUI, para empreendimento denominado Escarpas do Lago 02. Venho respeitosamente comunicar que, por motivos pessoais inadiáveis, não poderei estar presente à sessão pública. Diante disso, solicito a Vossa Senhoria que seja deferida a minha participação por meio de manifestação escrita, requerendo que o relatório técnico discutivo anexo seja lido integralmente e registrado em ata durante a audiência, de modo a assegurar a publicidade e transparência e a formalização dos questionamentos apresentados. Ressalto que o documento anexo não adentra o mérito da proposta, mas levanta dúvidas e questionamentos jurídicos, urbanísticos e institucionais relevantes relacionados à tramitação do projeto de lei 12 de 2025, em paralelo ao plano diretor e à lei de zoneamento 029/028 de 2025, bem como os impactos dessa decisão sobre o ordenamento territorial do município. Registra-se que tais questionamentos estão em consonância com a manifestação da UVESP, que recomenda acompanhar as diretrizes do plano diretor e também com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, RE 607.940/DF, que reconhece que leis municipais podem complementar o plano diretor apenas se forem compatíveis e decorrentes dele, jamais em substituição ou antecipação. Por fim, reitero a importância de que esse material seja considerado como parte integrante da audiência pública, contribuindo para qualificar o debate e subsidiar a atuação do Legislativo e da sociedade civil diante de matéria de grande complexidade técnica e relevância pública. Introdução. O presente relatório tem por objetivo levantar dúvidas e questionamentos técnicos, jurídicos e institucionais que decorrem da tramitação do projeto de lei 12 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo, que propõe a criação de uma zona de urbanização específica, ZUI, em área rural, para fins de implantação do empreendimento denominado Escarpas do Lago 02. A discussão ocorre em um momento institucional singular para o município de Caconde. Pela primeira vez está em tramitação o Plano Diretor, PL 029/2025,
acompanhado do PL 028/2025, Lei de Zoneamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Ambos resultam de 2 anos de trabalho técnicos, análises cartográficas e participação popular, em cumprimento ao artigo 182 da Constituição Federal e ao artigo 41, segundo do Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, que torna o plano diretor obrigatório para municípios em áreas de especial interesse turístico. Diante disso, a tramitação e eventual aprovação do PL 12/2025 suscitam questionamentos legítimos. Se o PL 12/2025 for aprovado, será necessário retirar os planos 028 e 029/2025 para revisão dos mapas e estudos. Essa revisão exigiria retrabalho de toda a base técnica construída nos últimos 2 anos? Posso responder? Não, pode. Pode? Deixar por final. Tá. Regimentalmente, é possível retirar pela segunda vez a mesma matéria legislativa aos PLs 028 e 029, que já foram retirados anteriormente? Como ficaria o procedimento instaurado pelo Ministério Público que acompanha a elaboração do plano diretor e que tem cobrado a sua aprovação em razão da obrigatoriedade legal para municípios turísticos? Aprovar uma ZUI antes do plano diretor não significaria, na prática, antecipar decisões estruturantes do planejamento urbano por meio de uma lei avulsa? A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no RE 607.940/DF, reconhece que leis municipais podem complementar o plano diretor, mas devem ser compatíveis e decorrentes dele, não substitutivas ou antecedentes. Assim, pergunta-se: a aprovação do PL 12/2025 não estaria invertendo a hierarquia constitucional urbanística? A hierarquia urbanística e o papel do plano diretor. O artigo 182 da Constituição Federal estabelece que a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1º do mesmo artigo é claro: o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal é o instrumento básico da política de desenvolvimento de expansão urbana. O Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, detalha essa hierarquia nos artigos 40 e 41, determinando que o plano diretor define macrozonas, zonas urbanas, zonas de expansão e zonas de urbanização específica, sendo obrigatória para cidades com mais de 20.000 habitantes e para aquelas situadas em áreas turísticas especiais, como é o caso de Caconde. Portanto, a criação de zonas urbanas ou de urbanização específica deve ser feita com base no plano diretor. Qualquer lei que trate do tema antes da aprovação do plano está, no mínimo, deslocando a ordem normativa estabelecida pela Constituição e pela legislação federal. Isso suscita perguntas centrais. Pode uma lei isolada criar zoneamento urbano sem plano diretor vigente, especialmente quando o plano está em tramitação avançada? Ao criar uma ZUI antes do plano, não se estaria definindo o mapa antes do instrumento que o legitima? Essa antecipação não fragiliza o próprio plano diretor que se pretende aprovar, tornando-se o refém de decisões pontuais prévias? O conteúdo do PL 029/2025, plano diretor, o PL 029/2025, atualmente em análise na Câmara, disciplina de forma integral a matéria de parcelamento do solo, zoneamento e zonas de urbanização específica, nos artigos 138 a 155. Esse capítulo define princípios de ordenamento territorial, delimitação de macrozonas e zonas urbanas, condições para parcelamento urbano, critérios para a criação de ZUIs dentro do próprio plano, proibição expressa de parcelamento fora das zonas definidas, adoção de mapas oficiais, parâmetros urbanísticos e zoneamento complementar.
Diante disso, questiona qual a coerência de se criar uma nova ZUI antes da aprovação do plano diretor, se o tema está expressamente regulado nele? Não seria mais adequado discutir essa proposta no conteúdo técnico do próprio plano, mediante emenda e participação popular, em vez de criar um regime paralelo? Que segurança jurídica haverá se, após aprovar a ZUI por lei isolada, o plano diretor definir parâmetros diferentes? Incongruências e conflitos do PL 12/2025. A tramitação isolada do PL 12/2025 gera incongruências jurídicas e institucionais significativas. Inversão da ordem normativa. Cria-se zoneamento antes do instrumento que deveria defini-lo. Audiência de base técnica consolidada. Não há mapas ou diretrizes aprovadas para sustentar a nova ZUI. Risco de conflito futuro. Se o plano diretor estabelecer diretrizes diferentes, a lei isolada se tornará incompatível. Precedentes perigosos. Abre-se espaço para fatiar o planejamento urbano, desarticulando o esforço de 2 anos de trabalho técnico. Vulnerabilidade jurídica. O MP tem acompanhado a tramitação e pode questionar a legalidade do procedimento. Pergunta-se: ao aprovar uma lei isolada, agora, não se estará enfraquecendo a força vinculante do plano diretor que está prestes a ser aprovado? Que sinal institucional é transmitido quando, após um processo longo e participativo, opta-se por decisões fragmentadas à parte dele? Considerações sobre planejamento e responsabilidade pública. A criação de uma zona de urbanização específica não é um ato meramente formal. Envolve transformar a área rural em urbana, o que acarreta impactos profundos em infraestrutura, mobilidade, saneamento, meio ambiente, serviço público e ordenamento territorial. A legislação federal, Constituição, Estatuto da Cidade, Lei 6.766/79, exige que essas decisões sejam integradas a instrumentos de planejamento. Pergunta-se: ao aprovar isoladamente uma ZUI sem as análises completas do plano diretor, o município estará preparado para absorver os encargos urbanísticos e ambientais decorrentes? Foram feitos estudos de impacto de vizinhança, mobilidade e infraestrutura? Há segurança jurídica suficiente para sustentar futuras etapas de parcelamento e licenciamento ambiental? Conclusão. Diante das questões levantadas, constata-se que o PL 12/2025 antecipa decisões que deveriam ser tomadas no âmbito do plano diretor, invertendo a lógica constitucional e criando potenciais conflitos jurídicos e técnicos. Pergunta-se: é prudente aprovar um projeto com tamanho alcance sem esgotar o debate técnico e institucional no âmbito do plano diretor? Como conciliar decisões avulsas com um instrumento de planejamento em fase final de aprovação? Que consequências jurídicas e administrativas poderão advir caso o Ministério Público questione o processo? Sobre leis anteriores e conversão de solo rural, fundamentos legais e limitações. É possível que se alegue que leis semelhantes foram aprovadas no passado. De fato, o artigo 38º da Constituição dá competência aos municípios para ordenar o território. Contudo, mesmo sem plano diretor, a Lei Federal número 6.766/79 exige que o parcelamento urbano ocorra apenas em zonas definidas por lei municipal compatíveis com normas técnicas e ambientais. O Código Florestal, Lei 12.651/2012, também impõe restrições ambientais. Leis anteriores foram aprovadas em contextos excepcional, sem marco urbanístico estruturado. Agora, com o plano diretor em tramitação, a realidade é outra. O município tem obrigação legal de aprová-lo, artigo 41, segundo do Estatuto da Cidade. O tema das ZUIs está disciplinado nos artigos 138 a 155 do plano. Qualquer lei isolada agora pode entrar em conflito imediato com o futuro ordenamento. Pergunta-se: o fato de terem sido aprovadas leis semelhantes no passado
cria um direito adquirido para repetir a prática, mesmo em novo contexto institucional? Não seria mais prudente submeter essa discussão ao marco normativo em construção, evitando insegurança jurídica? Como o MP e os órgãos de controle interpretarão a aprovação de uma lei isolada às vésperas da aprovação do plano diretor? Síntese final. Este relatório não tem por objetivo, neste momento, julgar o mérito do empreendimento, mas sim levantar questionamentos jurídicos, técnicos e institucionais, que devem ser enfrentados de forma transparente antes de qualquer deliberação legislativa. Reconhece-se, contudo, que será fundamental que a Prefeitura Municipal enfrente o mérito e a finalidade do projeto, apresentando todos os estudos e documentos que o embasam. Da mesma forma, cabe a esta Câmara Municipal analisar com rigor técnico cada elemento da proposta, ponderando seus aspectos urbanísticos, ambientais, sociais, econômicos e administrativos, avaliando impactos positivos e negativos, bem como a sua compatibilidade com os instrumentos de planejamento em tramitação. Ressalte-se ainda que a Comissão de Justiça e Redação não exarou, até o momento, parecer sobre o PL 12/2025, justamente diante da complexidade jurídica e urbanística da matéria. Esse fato reforça a importância de que as dúvidas aqui apresentadas sejam devidamente esclarecidas antes da emissão de qualquer manifestação técnica ou deliberação legislativa. A audiência pública é o espaço legítimo e adequado para esse debate qualificado. A responsabilidade do Legislativo é assegurar que decisões estruturantes para o território municipal sejam tomadas com base em instrumentos legais consistentes, estudos técnicos sólidos e processos transparentes, garantindo segurança pública, participação social e respeito ao interesse público. CACONDE, 9 de outubro de 2025, Richard Silva Ferfogler Maguinho. Concedo a palavra ao empreendedor Marcos Kraus Franco. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, agradecer a possibilidade da gente estar aqui fazendo as discussões que são importantes para o município e para o desenvolvimento regional, né, e pela importância que essa cidade tem na vida dessa comunidade, né, e de todos que dependem, né, desse município. Primeiramente, eu gostaria de nos apresentar. A gente já vem discutindo esse movimento nosso há 2 anos, né, exaurindo aí todas as dúvidas e estaremos sempre à disposição para discutir o quanto for necessário para fazer da forma mais transparente, né, e legal possível. Nós somos uma empresa de Poços de Caldas. Eu, como urbanista, me preocupo muito com o desenvolvimento de todas as cidades que a gente trabalha, inclusive presto consultoria para outras empresas e setores públicos, onde a gente oferece soluções para que tudo seja feito da forma legal. Estou novamente, né, reeleito como presidente da AELO, Associação dos Loteadores, faço parte do comitê do Sinduscom, de São Paulo e de Minas, e a gente está bastante acostumado, né, a desenvolver questionamentos, discutir as melhores formas de fazer as ocupações para que, no futuro, o principal beneficiário seja levantado, né, que é a própria sociedade. A gente tem interesse muito grande aqui por CACONDE, por isso a gente desenvolveu alguns projetos aqui e vem desenvolvendo e tem bastante contato aqui na cidade. E esse pedido, né, feito pela Prefeitura, né, que acontece de 2 formas, né, pode ser por requerimento simples ou pode ser por requerimento embasado, né, com documentação já inicial. E a gente, lá no começo, né, há 2 anos atrás, na gestão anterior, a gente optou por fazer o requerimento por documento embasado, onde a gente já entrega inicialmente, no requerimento simples de diretrizes urbanísticas, toda a formalidade e os pareceres técnicos que a gente consegue levantar para o município ficar mais
ter mais transparência no pedido e poder desenvolver o movimento jurídico da forma correta para não ter questionamentos futuros, né? E por isso a Prefeitura encaminhou para a Câmara, já há 2 anos atrás, esse mesmo pedido que está decorrendo agora, e por conta do ano passado ter tido a troca da administração pública, foi sugerido pelo jurídico que fosse devolvido para a Prefeitura no ano passado. A Prefeitura analisa se ainda essa administração possui interesse e segue novamente o rito, né, passando pela Câmara, as audiências públicas, para discorrer sobre o assunto e decidir. Então, não é, como eu vi nas perguntas, né, do nobre vereador, a gente vê que a discussão não é recente. Então, é sim uma discussão bastante ampla, que já aconteceu. No ano passado, a gente fez já 5 reuniões aqui, né, a gente fez 3 reuniões na Prefeitura, a gente já participou de fóruns, e, inclusive, eu sou um dos membros conselheiros da implementação da PL 28 e 29. Eu faço parte do corpo técnico que vem discutindo, e já participei esse ano já de 2 reuniões para poder ajudar, auxiliar que essa lei, essa nova PL 28 e 29, ela seja estabelecida da melhor forma possível, com menos vieses, né, e interesses pessoais, porque o objetivo dela é que ela seja para a sociedade, e por isso eu faço parte também dessas discussões. Quanto à PL 12, que é a que veio agora do município, ela trata exclusivamente de definição de perímetro urbano. Eu vi algumas dúvidas aqui do vereador, eu entendo a preocupação e acho nobre. Se todos, né, fizerem esse papel, com certeza o ganho é para a sociedade e é para a cidade. Então, quero parabenizar o Richard com os questionamentos e parabenizar pela postura dele, né, técnica, correta, de aprofundar no tema para não ficar nenhuma dúvida. Mas eu vejo que existe uma pequena divergência sobre o que a gente está pedindo e sobre o que vai acontecer depois do que acontecerá com a resposta da Câmara à Prefeitura sobre a votação desse pedido, né, da PL 12. Porque a PL 12, ela trata exclusivamente de definição de perímetro urbano. Isso não quer dizer que aquilo vai virar uma urbanização. Quando a gente inclui no perímetro urbano, a única mudança que existe é que a Prefeitura passa a poder dar diretrizes sobre o que pode e o que não pode fazer lá. Então, o zoneamento, ele ainda vai ser estabelecido e ele pode ser, inclusive, mudado. Ou a própria Prefeitura pode definir que aquele zoneamento não é possível. Então, a Câmara, ela entrega ao município a responsabilidade de dizer se tecnicamente é possível estabelecer um zoneamento naquele local e qual é o zoneamento mais adequado, se é que existe. Então, a Câmara, ela vai passar, até o momento de passar o bastão para a Prefeitura, e a visão do zoneamento, ele é técnico, e as condições para estabelecer qualquer ocupação naquela área, qualquer que seja comercial, que seja de moradia, que seja de hotelaria, isso até as secretarias municipais que vão ditar essas regras. Então, eu acho que mais da metade das perguntas ali fica respondida quando a gente já estabelece esse quesito. O pedido da Prefeitura da PL 12 é unicamente para poder definir um bolsão, né, urbanístico naquela área. A hora que esse bolsão é estabelecido, as regras serão dadas. E aí, indo para a segunda pergunta, que eu vi que é uma preocupação bastante pertinente, é se isso vai mudar alguma coisa na PL 28 e 29. E a resposta é definitivamente não. Pelo contrário, a PL 12, que está sendo discutida aqui, ela vai fomentar e trazer mais dados para uma definição correta da 29 e da 28, que sim, ela vai passar por mudanças, porque nós, corpo técnicos, que analisamos as regras colocadas ali, a gente achou bastante incongruidades que têm que ser modificadas, são importantes, só para deixar ela adaptada ao cenário regional.
quando a gente recebe indicações, né, de redações de PLs para estabelecimento, né, assim como a 28 a 29 está fazendo, a gente sempre encontra uma necessidade de, in loco, fazer alguns ajustes. Então, as mudanças, elas são naturais. A gente não pode pegar uma lei desenvolvida por uma empresa séria, como foi, né, mas a sociedade sim discutir e ver se aquilo está congruente com o que o município olha, né, e almeja de crescimento. Mas o mais importante é que as duas vão andar junto. O objetivo da PL 28 e 29 é fomentar a economia, o desenvolvimento, combater o déficit habitacional, estabelecer as regras urbanísticas para que a cidade tenha um crescimento mais correto. E quando a gente inclui a PL 12, que é esse pedido, elas andam juntos. A PL 12 ela vai ter que respeitar tanto o que está escrito hoje na 28 e na 29, quanto nos zoneamentos que já existem no município. Então, a gente não está criando algo novo, a gente está pedindo o direito de respeitar o que já existe e as intenções do que a PL 28 e 29 coloca. Então, se a gente entender esse ponto, a gente entende que as duas precisam uma da outra. E a PL 28 e 29, ela vai sair um pouco melhor, já estudando um caso real, que, independente do que está lá como redação, a prefeitura pode olhar e falar, eu preciso que você respeite tais diretrizes. E aí ela está compatível já com a 28 e 29, mesmo ela não estando já votada. Então, as duas andam junto e uma não interfere. Não atrapalha a outra. Então, eu acho que esses dois conceitos que a gente discute aqui respondem todas as perguntas pertinentes do Richard e eu acho que deixa a Câmara um pouco mais tranquila, porque vocês não estão aprovando nenhum projeto. Vocês estão dando o direito de alguém perguntar o que é que pode ser colocado lá. E o risco, né, tanto para essa PL 12, quanto para qualquer outra que siga o mesmo rito, o risco é sempre do empreendedor. O município nunca perde nada se a Câmara dá essa definição para a Prefeitura, né, de que pode, sim, agora, estabelecer as regras urbanísticas para aquele empreendimento. Isso anda na contramão da irregularidade. A PL 28 e 29, ela vem para regulamentar, para organizar, para trazer diretrizes para serem cumpridas. Quando não se tem, aí é o risco. A gente sabe de várias ocupações aqui no município que não segue regra nenhuma. Os empreendedores ou os ocupantes dessas áreas, elas precisam passar depois por uma regularização urbanística que a prefeitura aí passa a ter que respeitar o que está lá no local que foi construído de forma irregular. É a contramão do que a gente está fazendo. Ao invés da gente ocupar de uma forma regular, a gente está pedindo o direito de saber o que é que se pode ou não fazer lá. E dali para frente, né, depois de um tempo, analisando as diretrizes que vão ser dadas, aí vai existir a decisão se a gente entra com um pedido de aprovação ou se as regras estão demasiadamente fora da viabilidade do que a gente pensou em fazer. Então, ela não se torna urbanística, como aparentou pelas perguntas do vereador, assim que a aprovação e a votação sair aqui da Câmara. Ela continuará como rural, talvez o resto da vida, se as diretrizes não trazer a viabilidade da ocupação. Então, vou separar em 3 etapas, né? Passa aqui pela Câmara, dá o direito à Prefeitura a fazer as diretrizes e colocar as regras do que pode e o que não pode, e o terceiro ponto é descobrir se isso passa na viabilidade do empreendedor ou não, que é um caminho para daqui 2 anos, 3 anos, para isso acontecer. Mas a gente não consegue alcançar nenhuma diretriz se a Câmara não dá essa vertente à Prefeitura para ela poder dar as diretrizes e ditar as regras do que vai acontecer. Eu imagino que esses 3 pontos de vista que eu coloquei respondem todas as perguntas do vereador e acho que deixa ele mais tranquilo. Sabendo como funciona o caminho, né, básico aqui do nosso trabalho. Mas o importante é que algumas coisas que estão ali, a gente já anexou na nossa documentação. A gente já tem um estudo de impacto de vizinhança feito por uma empresa idônea. A gente já tem um impacto de estudo ambiental, né, simplificado, mas tem 209 páginas de estudo, né, então ele está bem embasado para saber que o que pode ser colocado ali, o impacto
sendo regulamentado, né, através das diretrizes, ele é organizado. A gente já tem o parecer da UVESP, né, porque a gente entrou no começo do ano, a gente já fez algumas reuniões. A UVESP ela se manifestou em 2 de junho de 2025, dizendo que sim, né, que nosso pedido é congruente, a gente respeita todas as leis e não existe nenhuma ilegalidade da Câmara aprovar essa PL 12, liberando a Prefeitura para poder ditar as regras. Ela tanto respeita, segundo a UVESP, a lei federal, o Estatuto das Cidades e a Lei Municipal 13.465. Então, a legalidade do movimento que acontece na Câmara, ele é legal, normal, e segue o rito sem nenhum questionamento, inclusive pelo parecer jurídico municipal. Ok. Está explicado, ô Marcos. Deixo livre agora a palavra ao público, para quem desejar fazer alguma pergunta. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta audiência pública. Obrigado a todos e boa noite.